Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Muito bom dia! E a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. O meu pedido a Deus nessa manhã é que Ele cubra de bênçãos. Nos levantamos, os nossos pensamentos se voltam para Deus, reconhecemos a Ele como sendo soberano sobre a nossa vida e clamamos que a mão do Eterno esteja sobre cada um de nós no decorrer desse dia. Quero pedir ao Senhor nessa manhã também que a palavra dele fique guardada no nosso coração. Deixo com você uma parte da Bíblia do livro de Provérbios, capítulo 10, o verso 22, onde a Bíblia diz o seguinte: a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Provérbios, capítulo 10, o verso 22. A bênção do Senhor é bênção para nós, é riqueza para nós, é salvação para todos nós. Ela é a única que não traz desgosto para a nossa vida. Quando seguimos as orientações do Senhor, a nossa vida é plenamente feliz. Por isso que nessa manhã quero convidar você a abrir seu coração e permitir que a palavra de Deus te conduza para uma vida completamente feliz. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 52, o versículo 1. Por que te glorias na maldade do homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. Este é um salmo de Davi que nos leva a refletir sobre aqueles que se gloriam na maldade de outras pessoas. Ficam felizes quando outras pessoas estão passando momentos difíceis, ou muitas vezes não apenas se contentam em ver pessoas infelizes, mas muitas vezes elas próprias são as causadoras da infelicidade de outras pessoas e conseguem se gloriar com as suas ações. Este salmo foi escrito pelo rei Davi, referindo-se a Doeg, um edomita, que matou Abimeleque e depois matou todos os sacerdotes do Senhor. Doeg imaginou que era um herói de guerra, tinha feito boas ações, tinha praticado coisas que Deus honraria o seu nome, mas ele estava completamente equivocado. Tinha magoado o coração de Deus e ferido famílias e matado pessoas. Às vezes nós fazemos uma coisa ruim e imaginamos que o que nós fizemos é coisa boa, mas na verdade, aos olhos do Senhor, Ele irá julgar todas as ações. Quando nós olhamos para as ações de Doeg, nós vemos que Doeg fez algo ruim, mas imaginava que era algo bom. Deus o julgou, Deus o condenou como sendo um assassino e deveria ser punido pelas suas ações. O versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, declaradamente o salmista nos mostra que Deus é permanente e bom. Não adianta nessa terra nós tentarmos fazer coisas ruins imaginando que poderemos ser considerados como os bons, mas não é dessa forma aos olhos do Senhor, porque as ações de Deus permanentemente, do começo ao final, é para nos salvar, é para nos redimir, nos mostrar o caminho da salvação. Saul, que estava por trás de toda essa maldade, Doeg era um mercenário que trabalhava para Saul. Possivelmente Doeg tenha sido recompensado por todas as suas ações, mas ele não recebeu a bênção de Deus, não recebeu a aprovação do Senhor. Não adianta nessa terra nós acumularmos riquezas pensando que estamos fazendo o bem se nós não temos a aprovação de Deus. É Ele que irá um dia trazer a sentença para todos os seres humanos que vivem sobre a face dessa terra. Os olhos do Senhor estão voltados para esse mundo e um dia, no seu julgamento, Ele irá trazer juízo às boas ações e às más ações. É por isso que o rei Davi se compara como uma oliveira que florescia dentro da casa de Deus. Ele tinha prazer em estar na presença do Senhor. A maior alegria do rei Davi era estar nos átrios do Senhor. Não era pelo templo, não era pelas paredes, não era pelos sacrifícios, mas era porque ele sabia que Deus se manifestava ali e estar na presença do Senhor era a sua maior alegria. As oliveiras não eram árvores que viviam durante muito tempo, mas as oliveiras eram árvores que produziam muitos frutos. E o desejo de Deus é que os seus filhos nessa terra também possam produzir frutos para a vida eterna. Davi constantemente nos seus discursos, nas suas poesias, nas suas orientações, ele estava contrastando a proteção de Deus, a bênção de Deus sobre os fiéis e a destruição dos ímpios que não amaram a Deus, que não praticaram as verdades. No versículo 9, Davi expressa a sua gratidão, o seu reconhecimento, porque Deus ouviu a sua oração,
Deus lhe livrou das mãos do mercenário de Saul, o mercenário Doeg. A razão dele estar com vida, a razão de estar ao lado da sua família, a razão pela qual ele estava governando o povo de Deus, não era pela sua sabedoria, mas era pela mão protetora do seu Deus. É a razão pela qual o rei Davi enche o seu coração de alegria, de regozijo e gratidão, e entra no templo e canta e expressa o seu louvor ao Senhor. A maneira pela qual Davi expressava a gratidão a Deus movia o coração de outros fiéis. Era o seu testemunho, era a maneira pela qual ele levava outras pessoas a seguir os seus próprios caminhos. Através da sua vida, ele estava disposto a reproduzir em outras pessoas a mesma confiança, a mesma fé que ele tinha no braço do Onipotente. Desta forma, Davi estava expressando para Deus absoluta confiança, absoluta certeza de que Deus estaria ao seu lado em toda a sua vida. Se Deus, nos momentos mais difíceis da sua vida, se manifestou para lhe proteger, ele tinha plena convicção que no futuro a mão de Deus estaria sobre ele para que a sua descendência pudesse estar assentada no trono e da sua descendência pudesse vir o Rei do Universo para governar esse mundo, trazer paz, salvação, colocar um ponto final na história do pecado e nos redimir para que nós vivamos com Ele por toda a eternidade na Nova Jerusalém. Nessa manhã, ao estudarmos o Salmo 52, que é um salmo de Davi, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade: somente aqueles que se voltam para Deus e permitem que seu Espírito molde a sua vida é que de fato alcançarão a bênção do Senhor. Não adianta nessa terra nós tentarmos viver uma vida dupla ou tentarmos fazer o mal pensando que poderemos agradar a Deus. Na verdade, poderemos até satisfazer o ego humano, mas jamais receberemos a aprovação do Senhor. Por isso que a cada dia é necessário ter nas mãos a palavra do Senhor, para que corretamente nós possamos seguir as suas orientações e praticar as verdades que Deus pede para que cada um de nós possamos praticar. Aqueles que vivem nessa terra exclusivamente para si, não vivem para o Senhor, não vivem para a eternidade, serão destruídos, serão excluídos de entrar na Nova Jerusalém. O Senhor está preparando moradas para aqueles que estão renunciando o seu eu para viver para essa vida, mas estão dispostos para viver para a eternidade. É por isso que a cada dia Deus nos faz um convite. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e encontraremos alívio nos braços do Senhor. É por isso que a cada manhã nós temos que recorrer ao Senhor, sem reservas, nos colocarmos em suas mãos e esperarmos que Ele supra todas as nossas necessidades. Peço a Deus nessa manhã que Ele tome nos seus braços, ouça as suas orações, perdoe os nossos pecados, derrame sobre nós bênção sem medida, a sua graça, para que nós tenhamos a alegria de viver com o nosso Deus por toda a eternidade. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, abrimos o nosso coração, queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia, o nosso pedido e a nossa oração, e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.